Bom dia, professores, bom dia, professoras. Dando início a mais um ATPC da Diretoria de São José do Rio Preto com o tema Refugiados e Imigrantes. Que possamos, então, dar início a esse ATPC com esse tema tão importante e tão próximo de nós, né? Só vocês para saberem a realidade de quantos imigrantes e quantos refugiados, alunos que chegam nas escolas da nossa diretoria, não é verdade? Pois bem, para falar sobre isso, então, nós vamos ver aqui os temas, ou melhor, a pauta de hoje, né? Primeiro momento, nós vamos ter uma mensagem, panorama sobre refugiados, depois a situação atual dos refugiados e imigrantes no Brasil e no mundo, direitos humanos, migração e refúgio, legislação brasileira, xenofobia, a situação de São José do Rio Preto com o selo Migracidades, por desenvolver políticas migratórias, políticas públicas, né? E o currículo paulista, onde aparecem esses temas no nosso currículo de Ciências Humanas. Segundo momento é a apresentação do PCNP de Sociologia, o professor Arsênio. Ele vai falar para a gente sobre a exposição, ou melhor, vai explorar, né, o acervo do ERER de 2021. E o terceiro momento, então, a apresentação do PCNP de Filosofia, professor Geraldo, e também o PCNP de História, professor Alessandro. Então, essa é a nossa pauta. Eu espero que tudo transcorra muito bem e que possamos ter uma manhã produtiva, tá certo? Então, vamos ao vídeo, panorama sobre refugiado. Nas últimas 7 décadas, mais de 68 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar no mundo. Todos os dias, 44.400 pessoas deixam suas casas por conflitos e perseguições. O mundo vive a pior crise de refugiados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A partir de 2011, por conta da guerra civil na Síria, o fluxo migratório cresceu e a situação se tornou permanente. Das mais de 68 milhões de pessoas deslocadas, 28 milhões e meio são refugiadas ou solicitantes de refúgio. O refugiado é a pessoa que teve que sair do seu país de origem por medo da perseguição, seja por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Em todo o mundo, os países de onde mais saem refugiados são Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Por outro lado, Turquia, Paquistão e Uganda são os que mais recebem refugiados. No Brasil, uma pessoa só é reconhecida como refugiada quando seu pedido é analisado e aceito pelo CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. Enquanto o pedido estiver pendente, ela é considerada uma solicitante de refúgio. Em 2017, o número de refugiados reconhecidos no Brasil pelo CONARE ultrapassou 10 mil, enquanto mais de 86 mil pessoas estão com seus pedidos pendentes. Entre os que já foram reconhecidos pelo Brasil, pouco mais de 5 mil pessoas ainda residem em território nacional. Mais da metade permanece no estado de São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Paraná. Desses, apenas 30% são mulheres. No ano de 2017, os venezuelanos foram os maiores solicitantes de refúgio no Brasil, seguidos pelos cubanos e haitianos. Os estados que mais receberam esses refugiados foram Roraima, São Paulo e Amazonas, respectivamente. Os principais motivos são a proximidade com os países de origem ou a busca por melhores oportunidades em um estado mais desenvolvido. Algumas ações governamentais contribuem para que o brasileiro desenvolva uma visão negativa sobre os refugiados. Porém, ao contrário do que se imagina, estima-se que o número de brasileiros que vivem no exterior ultrapassa o número de refugiados dentro do Brasil. Os conflitos, guerras e perseguições que estão acontecendo no mundo aumentaram o fluxo migratório de forma preocupante.
Enquanto você assistiu a esse vídeo, por exemplo, cerca de 60 pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Pois bem, espero que tenham gostado dessa pequena introdução do tema, né? Desse tema que é tão contemporâneo, tão próximo da gente, né? E aí eu deixo uma introdução, uma reflexão, tá? Todos somos passíveis de ser refugiados? Porque vocês viram, né, no finalzinho, quantos refugiados por minutos nós temos no mundo, não é? E pensando na situação atual da qual nós vivemos hoje no planeta Terra, será que nós somos passíveis de ser um dia refugiados? Mesmo que seja um refugiado por conta do clima, né? E que situação, ao nos vermos, nos depararmos, quem sabe vai se saber, não é? De sermos imigrantes ou refugiados. Se colocar no lugar, né? Não é nada fácil, já que na atualidade os fluxos migratórios acarretam grandes desafios à demanda, né, de ações por parte da comunidade internacional, com o objetivo de proteger pessoas em situação de perigo e fragilidade, né? Os refugiados, eles não são vulneráveis, eles estão em situação de vulneráveis, né? Vulnerabilidade, tá certo? Então, continuando aqui, dando prosseguimento, né? Pensar um pouquinho sobre, né? Que todos nós possamos estar passíveis de sermos um refugiado e quanto isso tem crescido no mundo na atualidade. Vamos pensar um pouco sobre esses dois termos, né? O computador sempre dando deles. Vamos lá. Pensar um pouco sobre o imigrante, né? Imigrante, esse termo, né? São os imigrantes, eles escolhem se deslocar, não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar a sua vida, né? Melhorar a condição de vida, a qualidade de vida, buscando melhores oportunidades de trabalho, de educação, ou procurando viver com parentes que moram fora do país. Porque tem isso também, né? Os imigrantes e refugiados, eles criam redes, né? Redes de parentes, de amigos, que acabam sendo influenciados a abandonarem também os seus lugares e irem para o destino onde outros abriram portas e já foram, não é? Nós somos frutos disso, né? Porque nós somos um país, vamos dizer, formado por imigrantes, não é? Eu mesmo, a minha família, né? A parte do meu pai, de português, africano e mesmo composição do nativo da terra, do índio, né? E mais a minha mãe já é europeia, né? Português, espanhol, italiano, suíço, né? Que vieram para o Brasil. Então, o país, nosso país, se nós formos olhar os nossos antepassados, nós somos frutos dos imigrantes que vieram ao Brasil, não é? Uma época que se aceitava o imigrante com maior facilidade, não é? Onde ele era bem-vindo. Bom, então o imigrante é diferente dos refugiados, que não podem voltar ao seu país. Os imigrantes continuam recebendo a proteção do seu governo e o imigrante também, ele acaba
Aí, tanto o imigrante como o refugiado, ele acaba reenviando, né? Enviando remessas, né, de dinheiro para os países de origem. Então, cria-se essa rede, essa influência de vir para o país de destino e acaba trazendo também outros. Agora, qual o termo de refúgio? Então, o imigrante, ele vem, ele tem um tempo maior para vir, e às vezes até tem um planejamento para vir, né? E ainda recebe a proteção do seu país de origem. Agora, os refugiados são especificamente definidos protegidos no direito internacional. Então, são pessoas que estão fora do seu país de origem por fundados temores, né, de perseguição, de conflito, de violência e outras circunstâncias, né, que perturbam seriamente a ordem pública e que, como resultado, necessitam se proteger de proteção internacional. Né? Eles são, assim, reconhecidos por ser extremamente perigoso retornar a seu país de origem e, portanto, precisam de refúgio em outro lugar. Tá? Essas são pessoas às quais a recusa de refúgio pode ter consequências potencialmente fatais para as suas vidas. Então, o imigrante e o refugiado, tá? Que são os dois temas que nós vamos tratar. Olha aqui, diáspora contemporânea, tá? Isso aqui é os dados de 2017 da ACNUR, da Agência da ONU. 65 milhões e 600 pessoas deslocadas, 25 milhões e 400 pessoas refugiadas, 244 milhões de imigrantes internacionais, desses 53% são refugiados, são crianças. Olha os dados agora da qualidade, tá? Também fonte ACNUR, período pandêmico. Nós temos aí 80 milhões de pessoas deslocadas, 26 milhões e 300 de pessoas refugiadas, 281 milhões de imigrantes internacionais e 50% são refugiados, são crianças. Isso hoje, tá? 2021. Vou pedir licença para fazer uma leitura com vocês. A ACNUR, que é a agência da ONU, é o Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, cita uma análise do Banco Mundial que aponta 3 fatores que podem agravar crises econômicas ao redor do mundo e forçar mais deslocamentos, que é a pandemia do Covid, mesmo com fronteiras fechadas, né? Fatores que agravam as crises e os deslocamentos, né? Conflitos armados e mudança climática. Então, são esses 3, né, fatores de agravamento ao redor do mundo e que forçam deslocamentos. Vamos lá, pandemia Covid-19, conflitos armados e mudanças climáticas. Pois é. Nós temos um exemplo aí de mudanças climáticas ou mesmo de desastres naturais, que foi o Haiti. O Haiti já vinha, né, desde a sua independência no século XIX, 1804, ele já vinha no processo de intensa migração, né, de êxodo do Haiti. E o fator, né, a catástrofe natural, né, o desastre natural do terremoto de 2010 agravou isso, tá? Então, as mudanças climáticas, não é o caso do Haiti, que não foi mudança climática, foi terremoto, mas as mudanças climáticas, elas podem se intensificar a crise econômica que já existia. O Japão, por exemplo, não existe fuga do Japão por conta dos desastres ambientais, né? Porque eles se reconstroem, eles acabam não tendo a necessidade de buscar outro país como refúgio, não é? Mas países que já têm situações graves econômicas, quando acontece um problema natural, um desastre natural,
a tendência é aumentar essa busca, essa saída para outros países, tá bom? Bom, em seu comunicado, a ACNUR cita alguns dos conflitos que fizeram com que houvesse mais deslocados. A violência na Síria, na República Democrática do Congo, em Moçambique, na Somália e no Iêmen. Esses 4 últimos países africanos, né? Novos deslocamentos significativos também foram registrados na região central da África, à medida que civis são submetidos à violência brutal, incluindo estupros e execuções. Com o deslocamento forçado, dobrando na última década, a comunidade internacional está falhando em garantir a paz, diz Philippe Grandi, alto comissionário da ONU para Refugiados, a ACNUR. Então, dando continuidade aqui, esta é uma imagem em que ficou muito veiculada pelos meios de comunicação, e tá aí a citação, né? Imigrante é o áctopus, sem lugar, deslocado, inclassificável, nem cidadão, nem estrangeiro, nem totalmente nem totalmente do mesmo lado, nem totalmente do lado do outro. Bastardo, a fronteira entre o ser e o não ser social. Como é grave isso, não? Mas se você se colocar no lugar do imigrante ou do refugiado, ele é sem lugar, ele é deslocado, ele é inclassificado, né? Nós ouvimos isso no nosso país, com algumas portarias para fechar as fronteiras e colocar o estrangeiro como inimigo. Muito triste, porque é essa situação de um barco pesqueiro com uma multidão de seres humanos que estão fugindo da miséria, da guerra, do conflito, que poderia ser nós. Entende? Bastardo. A fronteira entre o ser e o não ser social. E continuando aí, outro exemplo, o melhor exemplo não, aí nós vamos ver os números de origem, né, refugiados em número e origem no mundo, né? Você vai ver aqui a Síria, uma questão da guerra, né? A República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, o Sudão, o Afeganistão, o Iraque, a Colômbia, a Venezuela, como o maior número de refugiados no mundo. Vocês vejam que aí é o hemisfério sul, né? Triste sina do hemisfério sul. O sul, o norte e o sul, né? Muito bem. E aí algumas imagens também, né? Aí é refugiados por guerras, conflitos internos, violência, direitos humanos, né? Ou mesmo escassez de alimento, catástrofes naturais, conflitos armados. E aqui novamente a imagem do barco, né, do navio pesqueiro, com a multidão de pessoas, com jornadas exaustivas, dias ao relento em alto mar, pouca água, sem higiene, sem conforto, espremido entre dezenas de imigrantes, doenças ou desgastes físicos. E mesmo aqui no trem, né, na Guatemala, aqui, correndo o risco, né, de serem mutilados pelo próprio movimento do trem, tá certo? São rotas de alto risco. E aqui nós vamos ver medidas anti-imigratórias, né? Lógica nacionalista, naturalização do repúdio e do nacionalismo pelo próprio Estado, que trata as migrações como anomalias à ordem, né? Então aí cria-se muro, ergue-se muros ou campos de refugiados, né? Deixá-los escondidos, quietos ou proibidos de entrar. Então, aí são governos xenófobos, né? Pois bem, os campos de refugiados ou a rua. Imigração e refúgio na América Latina. Então, vamos ver aí, olha, número de pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema na América Latina de 2002 a 2017. Nós vamos ter, então, situação de pobreza e situação de pobreza extrema. Migração entre países da América Latina e caribenhos, em 2011 11 milhões, em 2014 36 milhões de imigrantes.
dos migrantes totais do continente, 64% migram entre países da região da América, né? Você tem aí Colômbia, Venezuela e países mais procurados: Argentina, Brasil, Uruguai e Chile. Detalhe: o Brasil teve uma procura muito grande de 2011 a 2016. A partir de 2016, quando teve uma crise, a estagnação econômica, o Brasil já deixou de receber, tá? Sem contar que o Brasil é um dos países que menos recebe imigrantes e refugiados, tá? Mesmo que o número de refugiados conta-se muito os solicitantes. Aqueles que não são solicitantes acabam não entrando na contagem, tá bom? Mas mesmo assim, o Brasil ainda é o país que menos recebe refugiados e imigrantes no mundo. Isso porque simplesmente estamos numa crise econômica que não é tão atrativa assim vir para o Brasil. Muito bem, continuando então aqui, olha aí, êxodo venezuelano, principais destinos refugiados da Venezuela. Brasil, 128 mil. Peru, 400 mil. Equador, 547 mil. E Colômbia, 442 mil, tá? Pois bem, então essa é o número de refugiados venezuelanos, maior país com o menor número de refugiados, que acabam vindo parar aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e até Belo Horizonte também. Continuando então aqui, agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil, migração e refúgio no Brasil, vamos da América, agora do Brasil. A triade de crescimento, migração e trabalho encontra-se no centro do processo de conformação da sociedade brasileira. Então, nós tivemos aí a primeira migração portuguesa, depois a migração forçada dos escravos para a escravidão, a imigração europeia e italiana principalmente, né? E japoneses e chineses. Crescimento nacional pautado na teoria eugênica. Então, quando os portugueses vieram para cá e mesmo depois os escravos que vieram e produziram no Brasil, mas quando tem a lei Eusébio de Queiroz, né, que proíbe o tráfico negreiro, e a migração europeia é incentivada principalmente pela teoria eugênica, que era o embranquecimento da população brasileira, né? Aí nós temos a legislação brasileira. Bom, o imigrante e refugiado temos somente depois da segunda metade do século XX. Bom, vamos lá, vamos pensar assim. O Brasil é signatário da maioria dos tratados internacionais protetivos de direitos humanos, sendo parte da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados em 1951 e do seu protocolo de 1967. Também integra o Comitê Executivo da ACNUR, que é a agência da ONU, o Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, desde 1958. Internamente, a situação dos refugiados é regulada pela Lei 9.474 de 97, que contempla os primeiros instrumentos regionais e internacionais sobre o refúgio, adotando uma definição ampla de refugiado do que prevista na Convenção de 1951. Seguido a orientação da Declaração de Cartagena, 1984, e a Declaração de São José, de 94. A Declaração de Cartagena de 84 e a Declaração de São José de 94. A lei brasileira identifica a violação generalizada de direitos humanos como uma das causas para a concessão do refúgio. A lei brasileira é reconhecidamente como uma das mais avançadas sobre o assunto, tendo servido de modelo para países da região. Pois é, então, depois de tudo isso,
de dizer que o Brasil conquistou muitas coisas, fez parte de muitos acordos, de muitos tratados, né? Muitas declarações, mas o Brasil, ele participa de maneira bem tímida da imigração. Porque, olha aqui está escrito, né? Brasil refúgio. O Brasil aderiu à Convenção de 1951 apenas em 1960. A CNU começou a atuar no Brasil apenas em 82. O Estatuto do Refugiado em 97, pela Lei 9.474/97, Direitos e Deveres e Procedimentos Normativos. Já a imigração é o Estatuto do Estrangeiro de 1980, preocupação na questão da segurança militar e nacional, criada em plena ditadura militar, sem direito político de manifestação, revogado em 2017, ainda com limitações. O país se tornou notável na passagem migratória dos últimos anos, sendo os principais polos na América Latina. Então, o Brasil, ele vem participando de todos os, como eu falei para vocês, de todas as convenções, de todos os tratados, de todos os estatutos, mas de maneira tímida ainda, tá? De maneira a ter uma preocupação. Por quê? Quer ver? Até 2017, o Brasil possui uma legislação que vinha lá do tempo da ditadura, tá? Que foi uma das mais resilientes do mundo e que tratava o estrangeiro numa perspectiva de segurança nacional, como está aqui, né? Numa perspectiva de estrangeiro inimigo, tá? Até 2017, tá bom? A lei de imigração foi um marco importante, positivo, tá bom? Por quê? Porque ela foi construída numa lei multipartidária, principalmente pelo contexto mundial, né, dessa movimentação no mundo. Houve muitos vetos no Congresso, tá? Mas teve muitas conquistas. O Estatuto do Refugiado, a Lei 9474/97, foi de uma enorme conquista que implementou o CONARE. O que é o CONARE? Vocês viram lá no vídeo que nós iniciamos, né? Esse CONARE mesmo implementou também o direito ao acolhimento no próprio órgão do CONARE. Ele dá direitos de todos os solicitantes de refúgio de ter o seu pedido processado e analisado com um órgão especializado, que é o CONARE. Então, mesmo de maneira tímida, mesmo de maneira muito recente, nós caminhamos positivamente com relação ao refugiado e ao imigrante, ao solicitante de refúgio, tá? Então, isso é reconhecido. O país se tornou notável na passagem migratória nos últimos anos, sendo os principais polos na América Latina, tá? E mesmo assim não é o que mais recebe no mundo, mas é o que mais positivamente tem feito a esse respeito, tá bom? Olha aí mais aqui um gráfico, né? Migração no Brasil em números, os anos transcorrendo, olha aí 2016, tá bom? E diminuiu mais ainda por conta do agravamento econômico que nós estamos passando, tá? Não é atrativo. Além do que das portarias que recentemente foram lançadas, 2019, que coloca o estrangeiro novamente como inimigo. Vamos lá, a lei, vamos fazer um paralelo aí agora com a lei, o Estatuto do Estrangeiro e a nova lei de imigração, tá? Então, olha, o Estatuto do Estrangeiro, que foi já um ganho, mas a nova lei de imigração, tá? Ela foi um marco muito importante. Então vamos lá, o Estatuto do Estrangeiro, inconstitucional e desatualizada em relação ao normativo internacional. Já a nova lei de imigração respeita os direitos da Constituição
de 88 e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Estatuto do Estrangeiro entende o imigrante como ameaça à segurança nacional. Nova Lei de Imigração entende o imigrante como sujeito de direitos. Antes, proíbe os imigrantes de direitos, como de participar em protestos e se filiar a sindicatos. Já a nova lei elimina a discriminação e garante aos imigrantes os direitos humanos assegurados aos brasileiros. Dificulta a regularização de imigrantes em território nacional. A nova lei desburocratiza os procedimentos de regularização migratória e prevê anistias aos imigrantes que já se encontram em território nacional. Antes, é discriminatório e economicamente seletivo porque dá preferência à mão de obra especializada. Nova lei de imigração institui o repúdio à prevenção à xenofobia, ao racismo e outras fontes de discriminação com princípios de política migratória brasileira. O Estatuto do Estrangeiro não prevê visto de acolhida humanitária. A nova lei de imigração prevê a concessão de vistos humanitários para migrantes que necessitam de acolhida especial, como é o caso dos haitianos e sírios. E por último aqui, criminaliza a imigração das seguintes maneiras: não garante ampla defesa dos imigrantes e autoria à prisão para fins de deportação, além da expulsão de pessoas em situação irregular, inclusive em casos de mendicância. E 2, garante acesso à justiça e ao devido, não garante acesso à justiça e ao devido processo legal. Já a nova lei rege-se pelo princípio da não criminalização da migração. Primeiro, garante o devido processo legal para migrantes em vias de deportação ou migração que estão nas fronteiras, impedidos de entrar no país. E 2, institui o amplo acesso à justiça e assistência jurídica integral gratuita. Antes, não prevê aos imigrantes acesso a políticas públicas e direitos sociais, o que dificulta a sua integração à sociedade brasileira. E agora prevê a formulação e o acesso a políticas públicas. Eu acabei sendo um pouco chato ficar lendo, né? Mas eu precisava fazer esse paralelo entre o que tinha e o que hoje nós temos aí como legislação, tá? Aí, os marcos importantes, né? Em 54, a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, ratificado pelo Brasil. Em 67, o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, ratificado pelo Brasil. Em 84, a Declaração de Cartagena, Américas não vinculante. Em 97, Estatuto Brasileiro do Refugiado, Lei 9474/97. Veja bem, tudo isso antes de 2017, mas como eu disse para vocês, a partir de 2017 é que nós tivemos um avanço com a criação do CONAR e o Estatuto dos Refugiados também. Refúgio, definição, eu vou mandar esse slide para vocês, tá certo? E aí vocês vão poder ver a definição de refúgio. Então, artigo 1, será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, enquanto fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. 2. Não tem nacionalidade estando fora do país, onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Pois bem, é a definição para o refúgio, né? Nós já tínhamos falado um pouco sobre isso anteriormente. Agora, as migrações dos imigrantes no Brasil, né? Então, vamos lá. São 1 milhão de imigrantes vivendo no país, 2016. Imigrantes registrados totalizam em porcentagem 0,4% da população brasileira, tá? É muito pouco. Então, nós temos imigrantes registrados no Brasil por regiões de origem. Universo de 49.464 imigrantes registrados. Então, nós temos aí origem da Europa, da América Latina, estou vendo aqui o tamanho da população, tá? Da África, da Ásia, depois da América do Norte, Oriente Médio e Oceania. Veja bem, gente, nós temos aqui imigrantes que vêm na situação
bem recepcionados, né? Porque eles acabam vindo com mão de obra especializada, ocupando os nossos melhores lugares de trabalho, e aqueles refugiados em locais mais com graves problemas econômicos ou catástrofes, né? Que acabam vindo buscar aqui melhores condições de vida, tá? Os dois andam buscando melhor qualidade de vida, tanto dos países mais ricos e mais qualificados, como também os que vêm em busca de melhores condições, fugindo da miséria, fugindo de guerras ou mesmo da fome, tá bom? E também mais um gráfico demonstrando aqui, né, a evolução da imigração. E aí, os refugiados reconhecidos no Brasil, tá? Cuba, Haiti, Venezuela, da América, Senegal, Nigéria, República do Congo e Angola, Síria, Bangladesh, China, tá? São os que acabam vindo. Aqui é uma história de uma nigeriana que atualmente com 38 anos, ela diz assim, como foi muito difícil. Primeiro é o problema da língua, segundo é um país que não conheço, tudo é mudança, cultura diferente, língua diferente, comida diferente, e eu sofri bastante com essas coisas. Então é um relato que ela vai deixando aqui, é um relato de 2018, que o preconceito também fez com que a adaptação da vida nigeriana fosse ainda mais complicada. Antes era difícil. Às vezes, quando entrava no ônibus, não queriam sentar perto. Em São Paulo está melhor, o preconceito não acabou, mas já está melhorando. Mas em outras cidades, meu Deus, não é fácil, conta a Mate, né? Sunday. Até agora eles não veem a gente como iguais a eles. Falam como se fôssemos escravos. Querem incomodar, mandar a gente fazer tudo. Não tem respeito, não respeitam a gente, desabafa. Então esse é um relato dela. Aqui nós temos então um relato real, né, gente? Um relato difícil e nós poderíamos nos colocar no lugar. Né? Vamos fugindo de uma certa situação que muitos dos nossos antepassados também fizeram, mas um outro quadro, né? Numa outra situação, que teve problemas de língua, que teve problemas da cultura, né? De hábitos diferentes, e além do preconceito e do que você está fazendo aqui, você quer roubar meu lugar, né? Você quer roubar meu emprego, né? Porque é essa realmente o sentimento, às vezes, do brasileiro ou de governos xenófobos que coloca que é uma anomalia a ordem do país, né? E não se coloca no lugar dos imigrantes ou mesmo dos refugiados. A profissão desses imigrantes quando chegam ao Brasil, os portugueses, né? Portugal, estudante, proprietário, aposentado, engenheiro, haitiano, pedreiro sem ocupação, estudante, padeiro e outros, colombianos, estudante, vendedor, sem ocupação, médico do lar, boliviano, costureiro, olha o tanto, né? Quem assistiu aquele filme Clô, nós vamos ver uma imagem também aqui de uma oficina de costura, onde era bem problemático. Estudante, menor de idade, peruano, Estados Unidos, aos Estados Unidos, né, norte-americano, ou melhor, estadunidense, sacerdote, estudante, marinheiro e outros. China, vendedor, proprietário, né, diretor proprietário, estudante, engenheiro. Argentinos, estudante, outros, engenheiros, eu não consigo ver aqui, sem ocupação, outros, proprietários, tá? Então aqui vocês vão receber, também vocês vão poder olhar aí e sentir, né, os portugueses, a maior quantidade de estudantes. Aqui, Haiti, pedreiro e outros, colombianos, estudantes, uma pequena porcentagem sem ocupação, vendedor. Aqui, Bolívia ganha muitos costureiros, os peruanos também muito setor terciário, né, mas tem estudantes, os Estados Unidos tem sacerdote e estudantes sua maioria, os chineses vendedores também, tá? Pois bem,
Precarização da saúde. Os imigrantes possuem maior propensão a fatores estressantes do cotidiano. Isso também decorre devido à precariedade das suas condições de vida e de trabalho. A discriminação e isolamento social tendem a reunir, assim, um número mais grave de patologias. Alvarado, em 2008, salienta que há mais de 7 décadas se reconhece o progresso migratório como um fator de risco para a saúde mental. Nesse contexto, deve ser considerada a especificidade de cada caso, país de origem, de destino, cultura, contexto social e familiar e apoio social, que é tão necessário, porque realmente há um problema de saúde mental para a adaptação tão difícil. Tá? E agora segue uma coisinha que eu gostaria de falar também. O quanto isso é grave, né? O quanto isso é grave e problemático, porque adentra ao nosso país, né? Uma situação de problemática que abandonou e não encontra no país destino condições que esperava ter. Né? Então veja bem, você sai de um país, você larga o seu país de origem, que já é difícil, mas você tem que largar, você tem que abandonar, e ao chegar no país de destino, você não é bem recebido, você é colocado como um inimigo, como um problema, realmente não há saúde mental que suporte isso tudo, não é? Pois bem, e aí nós vamos ter algumas imagens do Brasil, né? O Brás, território de imigrantes. Olha aí o Brás, né? É um interterritório, né? Às 3 horas da manhã, às 5, às 6 e ao meio-dia. Aqui a feira do Brás, né? Aqui várias quantidade de ônibus de todas as partes do Brasil para comprar aqui as confecções, muitas vezes clandestina. Aí também são os autônomos, né? Que vendedores aí ambulantes que se alojam à frente às lojas da 25 de março. Muitas vezes os lojistas acabam montando barracas em frente às suas lojas e empregando essa mão de obra aí imigrante. Olha, 25, né? Você vê aí a constituição física das características físicas dos imigrantes. Bolivianos, peruanos, equatorianos, haitianos, africanos, chineses, sírios-libaneses e árabes, e a moradia, né, precária, em cortiços, pequenos fretes, quartos ou mesmo albergues, quando não são expulsos dos prédios que muitas vezes acabaram invadindo e são expulsos, tá? Aí as oficinas clandestinas muitas vezes, né? E que a gente acaba comprando num preço tão bom em São Paulo, né? E no fundo é uma mão de obra quase que escrava. Aí mais uma situação aqui também. E aí a cultura, né? A tentativa de inclusão dessas várias culturas no Brasil. Tá bom? Aqui o imigrante não sabe onde procurar ajuda médica, isso é muito grave, não tem informação, a dificuldade da língua, a dificuldade do preconceito, da xenofobia, acaba essas pessoas tendo aí a necessidade de ser assessoradas, tá bom? Ilegalidade legalizada, né? Ilegalidade legalizada, igualdade e justiça. Somos seres humanos. É muito importante isso. Somos todos seres humanos, habitantes do planeta Terra. Quando é que nós vamos entender que as fronteiras, ou mesmo a desigualdade ou a exclusão, tem que ser coisa do passado, né? Eu sei, gente, que às vezes a gente fica meio que impossibilitados de fazer algo, mas nós precisamos conhecer, entender, nos colocar no lugar e tentar levar isso aos nossos alunos, principalmente porque nós temos muitos, né, em Rio Preto, tanto é que Rio Preto recebeu o selo Migracidade,
por desenvolver políticas migratórias, eu vou falar sobre isso também, mas o problema, a verdade é preciso ser feito algumas coisas, precisamos fazer, nem for dar voz, falar sobre isso em salas de aula, tá? O Rio Preto, então, o reconhecimento de agência da ONU para 3 cidades paulistas, né? E Rio Preto é uma delas que recebeu o selo Migracidade. O Migracidade propõe a ampliação do diálogo sobre migração e intercâmbio de informações de boas práticas locais. O objetivo é contribuir para a construção e gestão de políticas migratórias de forma qualificada e planejada, ao encontro da meta 10.7 das Nações Unidas, que empregam a migração com respeito ao cidadão. Aí eu entrei em contato com a prefeitura antes das férias, lá em junho, não obtive muitas respostas, voltei a perguntar novamente, agora, depois do retorno às aulas, e o que eu consegui foi que eles estão fazendo o levantamento de dados, tá? Ainda não tem nada fechado, mas eles estão levantando os dados, se apropriando do assunto, se apropriando da situação, dos indicadores sociais dessa população de imigrantes ou refugiados ou solicitantes, né? Para poder fazer, então, uma política de inclusão, de intercâmbio, para ampliar a situação e melhorar a situação dos cidadãos, enfim, da migração, tá? O que eu consegui foram esses sites da Unicamp para consulta de dados, tá? Unicamp. Aqui você consegue filtrar por município de cada estado, esse site da Unicamp também, o site do próprio Migracidade, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o portal de imigração do Ministério da Justiça, tá bom? Então a gente pode acessar algumas coisas, mas eles estão construindo todos esses dados, essas informações. Tá? E, por último, o currículo paulista, onde a gente encontra esse tema, né? No terceiro ano do ensino médio, de geografia, o conflito norte e sul, correntes migratórias. Pelo avanço, eu vou só citar as situações de aprendizagem, tá? Aí você tem toda uma situação de aprendizagem, uma tabela de origem, destino e motivo da saída, né, do seu país, da migração, do movimento migratório. Em história, a situação número 1, também no terceiro ano, imperialismo e as questões do racismo. Em filosofia, tema filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo, preconceito, né? O Geraldo colocou habilidade, construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e de preconceito. E sociologia, orientações pedagógicas da segunda série, de onde vem a diversidade social brasileira, a população brasileira, diversidade nacional e regional, ou estrangeira do ponto de vista sociológico, a formação da diversidade, migração e imigração e a aculturação e assimilação. Então, meus queridos, esse eu tentei de maneira mais rápida, ainda ficou faltando coisas que eu gostaria de falar mais um pouquinho da situação do Brasil, né, da situação da imigração. Eu só tenho uma coisinha para falar mais também, mas aqui está as situações de aprendizagem que nós podemos utilizar esse tema na área de ciências humanas, tá? E mais um detalhe, só para fechar, que o Brasil realmente tem diminuído e muito a quantidade de imigrantes no Brasil, tá? A população estrangeira no Brasil passou de 912 mil em 1980 para 768 mil em 1991 e para 251 mil em 2000, tá? Então, nós temos diminuído a vinda de imigrantes, refugiados para o Brasil. Não somos um país, nós somos um país que menos recebe, tá? E mesmo assim, as portas foram fechadas em 2019, com portarias, ainda colocando o imigrante como inimigo. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante e isso é muito desumano, porque hoje nós não somos, mas amanhã ninguém sabe.
Tá certo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu passo a vez para o nosso querido Arsênio, que vai falar sobre apresentar para vocês a documentação do ERE.
Pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Eu sou o Arsênio, estou como novo PCNP de Sociologia. Espero colaborar para que nós possamos produzir um bom desenvolvimento nas nossas relações aí de ensino e aprendizagem. Conto com a ajuda de vocês para que nós possamos evoluir cada vez mais nos nossos métodos e ampliar os nossos conhecimentos pedagógicos e sociológicos. Meu contato está aqui no primeiro slide da apresentação e eu estou à disposição de vocês para troca de ideias. Tamo junto. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre os novos livros do Acervo 2021 que chegaram nas escolas e estão à disposição dos alunos e de vocês. Eles falam especificamente sobre questões raciais, um tema muito importante para nós e muito complexo se nós pensarmos no contexto brasileiro. Bom, o objetivo do acervo é o desenvolvimento das práticas pedagógicas antirracistas na escola, uma vez que só partindo do processo educacional nós podemos buscar algum tipo de mudança concreta e efetiva acerca desse tema, não é mesmo? Outra questão importantíssima do Acervo 2021 é trazer uma reflexão sobre as relações étnico-raciais no âmbito educacional, seja ele no engajamento docente, na prática pedagógica ou mesmo na questão institucional. Para quem se interessar, os livros podem ajudar também no desenvolvimento de novas estratégias de ensino com base na utilização desses materiais, né, da literatura. Por mais que os jovens estejam voltados, né, aos meios digitais, o letramento através dos livros ainda é essencial, tanto no desenvolvimento das habilidades de interpretação, quanto como fonte de conhecimento, né, para que eles desenvolvam senso crítico, empoderamento e para que depois dominem as redes sociais. Então, creio que o letramento através dos livros seja essencial antes do letramento nas redes. Em um dos últimos encontros, no qual eu ainda não fazia parte do grupo de PCNPs, foram levantadas duas reflexões acerca da relação entre a educação e o combate ao racismo. Nós vamos ver agora quais foram as contribuições dos colegas aqui acerca dessas reflexões. Eu não vou ler todas, porque nós temos pouco tempo, mas eu vou disponibilizar o material para vocês, então eu vou comentar de forma geral sobre o assunto. A primeira questão foi: qual é o papel da escola e dos profissionais da educação para o combate ao racismo? E a segunda reflexão foi: qual a importância da construção da identidade dos estudantes negros? Bom, aqui nós temos as contribuições dos professores. Eu selecionei algumas que me chamaram a atenção. Então, aqui tem uma contribuição muito importante que serve como gancho para um dos exemplos de prática pedagógica antirracista que nós veremos daqui a pouco. Bom, uma das contribuições dos colegas aqui da rede foi desenvolver o senso crítico dos alunos, problematizando as questões sociais raciais para que se percebam como parte da solução, desenvolvendo empatia, tolerância e consciência coletiva. Acho interessantíssima essa contribuição, porque eu creio que todos nós almejamos o desenvolvimento de um aluno que se transforme no intelectual orgânico, né? Um agente transformador da realidade. Então, essa contribuição eu achei bem interessante e me chamou bastante a atenção. Na segunda reflexão, qual a importância da construção da identidade nos estudantes negros? Um dos colegas aqui fala que a importância seria o resgate da autoestima e criar novas perspectivas na forma do cidadão enxergar-se como igual aos demais. Eu achei interessantíssima essa contribuição, muito pertinente, porque ela vai de encontro, como eu falei, com a prática pedagógica que vai ser dada aqui como exemplo de boa prática para frente. Então, para não estragar a surpresa, eu vou
deixar que vocês vejam por conta própria. Então, vamos dar continuidade. Aqui nós temos 2 exemplos de como as questões raciais influenciam as relações político-sociais da nossa sociedade. Primeiro, nós temos o caso da Marielle, uma ativista do movimento negro conhecida que foi executada no Rio de Janeiro por causa da sua atuação no combate contra as questões raciais, de classe e de gênero. O outro exemplo é a morte do menino João Pedro, um garoto de 14 anos, que foi assassinado em uma favela do Rio de Janeiro, uma comunidade. Então, são exemplos de como a nossa sociedade ainda é profundamente permeada pelas questões étnico-raciais, né? E principalmente de classe. Voltando à questão específica da educação antirracista, nós temos aqui os princípios de educação para as relações étnico-raciais, que são, primeiro, a consciência política e histórica da diversidade, para que o aluno entenda a construção histórica e social da diversidade. Segundo, o fortalecimento de identidades e de direitos. E, em terceiro lugar, são as ações educativas de combate ao racismo e a discriminações. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui 2 pilares que focam no entendimento acerca da questão histórica e social das relações étnico-raciais, nós temos também as ações educativas de combate ao racismo, né, para que aos poucos a gente possa transformar essa realidade social. Dentro da esfera desses princípios, as orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais diz o seguinte: para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constitua um espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para a eliminação das discriminações e para a emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, a conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis para a consolidação e conserto das nações como espaços democráticos e igualitários. Então, aqui fica claro que é através da educação que nós iremos tentar transformar essa realidade e construir uma sociedade menos racista e mais igualitária. Falando especificamente agora do acervo, eu vou apresentar para vocês alguns dos livros que compõem essas obras aí que chegaram nas escolas. São mais de 30 livros, em torno de 35 obras, então eu vou apresentar alguns deles. Primeiro, nós temos aqui Djamila Ribeiro, né, conhecida, uma filósofa negra, feminista, é pesquisadora e mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, e dela nós temos o Pequeno Manual Antirracista, onde ela trata de alguns temas da atualidade que permeiam as questões de racismo, negritude, branquitude, violência cultural e etc. E nós temos também da mesma autora o livro Lugar de Fala, que ela tenta desmistificar um pouco desse conceito aí de lugar de fala, né, que está na moda, mas é bom se aprofundar no assunto e entender realmente quais são os conceitos, né, sociológicos e filosóficos do lugar de fala. Nós temos uma autora internacional, Angela Davis, aqui. A obra dela que compõe um acervo chama Mulheres, Raça e Classe. Ela é uma ativista conhecida também internacionalmente por tratar das questões raciais. Já esteve no Brasil, ela tem um vínculo muito afetivo com o movimento negro no Brasil, e é uma obra muito interessante aí que está compondo esse acervo para o ano de 2021.
Temos também um livro interessantíssimo aqui do Silvio Almeida. Ele é advogado, filósofo e professor universitário, e ele escreveu a obra Racismo Estrutural. Eu achei muito interessante essa obra, porque quando nós trabalhamos racismo na sala de aula, na disciplina de sociologia, eu percebia que os alunos tinham muita dificuldade em entender a diferença entre o racismo estrutural, que é aquele racismo, né, social, montado socialmente, do racismo jurídico, né, aquele racismo que é regido pela lei, por exemplo, que se diferencia da injúria racial. Então, acho que essa obra ela pode ajudar muito, pode contribuir muito na construção aí desse conhecimento. Bom, dando continuidade, eu vou apresentar agora 2 movimentos culturais que ajudam a trabalhar a temática e que, se forem inseridos no contexto escolar, eles não são caros para serem elaborados e, mais importante, eles dão voz para o aluno, né, para construir a educação dialógica, que eu creio que seja o objetivo de todos nós. O primeiro é o sarau, né, mais conhecido. Ele serve como espaço de compartilhamento de experiências culturais, como poesia e música, por exemplo. E o segundo é o slam, um movimento mais novo, um pouco menos conhecido, e que pode ser literalmente traduzido como batida. O slam é uma competição de poesia onde as performances são julgadas por uma plateia ou por um grupo de jurados. Assim como o sarau, ele serve para incentivar a leitura, a escrita, a oratória e outras habilidades também. Vamos assistir um vídeo de um slam que aconteceu na favela do Moinho, para nós vermos um pouco dessa experiência. Dói colocar trança no meu cabelo, que eu não posso encostar minha cabeça no travesseiro porque a dor no meu couro cabeludo é um verdadeiro pesadelo. E quando finalmente cair no sono é ruim, porque eu sonho que na escola de novo chamaram meu cabelo de twin. Lembro da minha mãe penteando meu cabelo e colocando a culpa em mim, como se fossem meus cabelos herança ruim. Eu, mulher negra, ainda ouço que meu cabelo não é bom. Ainda vejo que pra mim os homens não querem dar a mão. E ainda vejo que a minha autoestima foi abalada quando não acreditaram que eu chegaria aqui. Ainda vejo que, se eu fosse uma branca, o final dessa história seria feliz. Muito interessante o vídeo. É muito legal, como eu falei, eles podem ser inseridos facilmente aqui na realidade escolar, né, para quem tiver interesse. Não demandam muito investimento de material e etc. E fazem com que os alunos vivam uma experiência diferente. Agora nós vamos conhecer um projeto encabeçado pela professora Ana Lúcia Garcia, na Escola Bento Abelaira Gomes. O projeto foi chamado de Afroestima, que, com o apoio das alunas Vanessa da Silva Ribeiro e Giovana Severiano Mateus de Souza, possibilitou uma educação transformadora e antirracista muito boa. Vamos ver o vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vanessa Ribeiro, tenho 19 anos, sou estudante e moro na Zona Norte de Rio Preto. Meu nome é Giovana Severiano, tenho 18 anos, também sou estudante e moro na Zona Norte de Rio Preto. Faculdade sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer muito. Graças a Deus, a minha família é bem estruturada em quesito isso. Porque a minha família apoia bastante a gente a concluir ensino médio, fazer uma faculdade, fazer algo que a gente gosta. Então eu sempre tive bastante apoio. Graças a Deus eu fiz o Enem e eu consegui passar na faculdade pelo ProUni. Eu sou bolsista, eu não pago a faculdade, minha bolsa é de 100%. E pra mim é uma conquista muito grande, porque é uma coisa que a gente quer fazer, só que não se imagina fazendo. Eu nunca, imaginei fazendo faculdade. O estudo convencional da história muitas vezes não é representativo da nossa própria história. Poucos conhecemos sobre nosso passado e nossa herança cultural, assim como de nossos ancestrais. Foi por conta disso que resolvemos entrar no projeto Afroestima, um projeto fotográfico que visa valorizar e enaltecer a beleza negra. Depois do projeto que teve na escola, dos negros, a professora tirou umas fotos nossas, sabe?
Eu acho que depois desse projeto, depois também do time, mas principalmente acho que depois desse projeto eu comecei a me amar mais. Sabe, você vê que, tipo, eu tirava uma foto que eu ficava, gente, que coisa feia é essa? Mas depois que, tipo, eu tirei as fotos e todo mundo tava me elogiando, sabe? Você começa a se sentir bem, né? Você começa a se sentir bem, você começa a sentir, caraca, tipo, é nossa, bonito, todos os tipo, meus traços. é bonito, eu posso ser quem eu sou, eu posso soltar meu cabelo que não vai incomodar ninguém. É porque às vezes a gente fica em uma caixinha, né? A gente tenta reprimir algumas coisas pra ser bem visto na sociedade, não ser zoado, né? Porque, nossa, a gente sofre muito bullying e racismo. Então a gente começa a querer esconder algumas características, quer, tipo, alisar cabelo, quer diminuir tamanho de boca, quer tentar clarear um pouco o tom da pele. Sim. E depois que a gente passa por algumas intervenções que fazem as pessoas olharem pra gente de uma forma boa, tipo, nossa, que bonito que ficou suas fotos. Você fica tipo, gente, que incrível essa coisa, sabe? Tipo, uau. Você fica assim, maravilhada, né? Você se sente bem, você quer tirar mais fotos, você quer mostrar os seus traços, você quer mostrar outras pessoas que parecem com você, sua família, que eles são lindos. Você quer mostrar pra todo mundo que todo mundo é bonito, assim, do jeito que é. Deixar seu cabelo mais solto, porque faz bem, você se sente confortável, não precisa ficar prendendo. É muito gostoso. Mas aquele projeto foi tudo. É meio maluco imaginar, tipo, como uma coisa tão, assim... Às vezes, sem pensar no futuro, assim, faz uma diferença tão grande na nossa vida, uma intervenção tão pequena que se transforma em uma coisa tão grande que a gente se sente... É uma mudança muito doida, assim. Porque a gente fica com medo, às vezes, de soltar o cabelo. Tem coisas que parecem bobo, mas... Só a gente sabe como que é, assim, os olhares das pessoas curiosas. Nossa, seu cabelo é assim, como que lava? Ai, você colocou trança, mas por quê? Não sei o que. Então, tem certas coisas que fazem a gente se sentir maravilhada, sabe? É uma liberdade total. Então, a representatividade hoje em dia está sendo bem maior em questão a várias coisas. A gente conseguir ser visto e ver pessoas parecidas com a gente, com a mesma vivência e com uma realidade parecida com a nossa, em locais que antes a gente não conseguia ver, é uma conquista muito grande. A Maju Coutinho, ela é um exemplo muito grande disso, sabe? Ter alguém, assim, que pareça com a gente em um local que é visto, tão bem visto, e um lugar importante de fala, assim... Mostra que a gente também consegue isso. Que a gente pode chegar nesse local. Então, que antes não era uma coisa muito vista, né? Pode até se falar em questão de Barbie, né? Assim, Barbie. Antigamente era mais comum ter Barbies, bonecas brancas. Então hoje a gente vê que a gente está sendo preenchido, a gente está conseguindo ver algo similar da gente. Algum negócio parece com a gente. Né? Porque antes a gente se sentia meio estranho, assim, eu sou preta, mas não tem uma boneca preta pra eu brincar. Então quer dizer que a gente... Sei lá, tipo, a minha filha tem que ser branca. Sabe? Tipo, mexe muito com isso. E você vê desenhos também, assim, que só tem personagem branco. Você não consegue, tipo, se ver ali, sabe? Às vezes, algumas conquistas, você não... Sei lá, meio... distorce muito. Quando a gente é criança, fica uma coisa meio, sei lá... E, assim, acho que mexe bastante, né? Quando você é criança. E não ver uma coisa que parece com você. Você se sente diferente num ambiente que não é seu. Eu acho que por conta de ter um maior acesso à internet, eu acho que muita gente tá buscando e conhecendo mais as coisas, assim, sabe? Notando que tem certas coisas que não é brincadeira. E eu acho que o projeto, assim... O Afroestima pra mim foi muito mais que um projeto, porque eu conheci muitas pessoas que se pareciam comigo, tinham uma visão, tinham passado por situações igual a minha. Então, sei lá, eu me senti, assim, contente por conhecer pessoas que eram parecidas comigo, sabe? Tipo, me senti bem e confortável, sabe? E, sei lá, me ajudou em vários quesitos, principalmente com autoestima em si. Sim. Foi entre a escola e os projetos extracurriculares que tivemos contato com professores e professoras que nos incentivaram a buscar ainda mais. Pelo relato das alunas, fica claro como o projeto foi transformador em suas vidas
E fazendo aquele gancho com a reflexão do colega no começo da apresentação, mostra como foi importantíssimo o desenvolvimento do projeto para elevar a autoestima da aluna com relação à sua experiência de vida. Parabéns aí para a professora, muito bom projeto. Bom, pessoal, continuando, nós temos aqui algumas sugestões de trabalho com as habilidades essenciais de recuperação que tratam sobre a temática racial nas disciplinas das ciências humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Como nós não temos muito tempo, os slides serão disponibilizados e vocês podem consultar em quais momentos do ano letivo para as determinadas séries as temáticas étnico-raciais são trabalhadas. Então, nós temos aqui todas as disciplinas. Em algum momento, elas vão trabalhar as questões étnico-raciais, pelo menos em um determinado bimestre. Para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão sobre a importância da educação antirracista, que diz o seguinte: muito além de falar de racismo, é preciso praticar uma educação antirracista, reconhecer que a escola é um espaço em que o racismo está presente. A educação antirracista acontece todo o tempo e precisamos construí-la em todos os componentes curriculares e ambientes de aprendizagem. Bom, achei muito interessante essa reflexão, porque se nós pensarmos na questão do racismo estrutural, nós temos que admitir que a escola também é um espaço de reprodução do racismo. E ela, como formadora do cidadão do futuro, é a base de transformação da sociedade. Então, acho que todo esse processo de reconhecimento e de engajamento para a transformação, ela é essencial para que nós possamos caminhar cada vez mais em direção a um futuro melhor. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Tamo junto. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença, para não ficar com aquela faltinha lá e ter dor de cabeça depois. É isso aí, tamo junto. Um bom dia para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Alessandro Félix de Freitas. Sou PCNP de História da diretoria aqui de São José do Rio Preto. Estou passando para uma breve apresentação e também dizer que continuo sendo responsável pelos projetos da pasta da SEDUC, que são eles: Programa Escola da Família, Grêmio Estudantil, ERER, que é Educação para Relações Étnicos Raciais, Comitê de Heteroidentidade, Tráfico de Pessoas e Dignidade Íntima. Tá? Agradeço desde já a oportunidade. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigado. Olá, professoras e professores. Eu sou o professor Geraldo, PCNP de Filosofia, e me coloco à disposição para a construção do diálogo aí com relação às orientações pedagógicas e também com relação ao nosso componente curricular de filosofia, né? Então estamos aí para dialogar e fazer as reflexões necessárias. Vamos encerrar o ATPC de hoje com a participação de alguns alunos que realizaram aí uma música muito bonita que tem a ver com o nosso tema de hoje. Então, até mais. Em meio à multidão, ainda existe discriminação. Se o sangue é o
outros. Mas não se esqueça, você é único e perfeito, então levanta essa cabeça. Somos todos iguais.